nós estamos iniciando uma série chamada Confissão e Perdão. Na nossa igreja nós trabalhamos em séries temáticas. Nós acabamos de sair de uma série maravilhosa sobre o Evangelho, em João 3, onde nós vimos que o Evangelho é aquilo que Deus fez. Isso que a nossa irmã Georgia pregou para nós todos na historinha das crianças. Jesus Cristo fez por nós. E diante do Evangelho maravilhoso, o que nós devemos fazer? Nós vimos várias vezes que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos crer. Então essa série vai trabalhar um pouco sobre questão de confissão de pecados diante do Senhor e o perdão que nós recebemos quando nós confessamos os nossos pecados. É uma série maravilhosa, é uma série que vai ser todos os domingos desse mês de julho. Hoje nós vamos iniciar uma série que será no livro dos Salmos. Então hoje nós vamos para o primeiro salmo, salmo de número 6. E o título da mensagem de hoje é Anseio de um Pecador Arrependido. A mensagem de hoje ela vai ser mais curta do que o normal, mas nós vamos aprender neste salmo essa verdade maravilhosa, os anseios de um pecador arrependido. E eu quero te desafiar, você é o pecador arrependido desses anseios. Busque encontrá-los no seu coração. Ou se você não encontrá-los, clame ao Senhor para que Ele possa te dar. Amém? Salmo 6. De costume eu sempre trago nos slides, diz assim o texto, a palavra do Senhor. Ao mestre de canto com instrumento de 8 cordas, salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse salmo. Eu te louvo, Pai, e te agradeço. Fale aos nossos corações. Transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nessa tarde eu enviei lá no grupo da nossa igreja, grupo de WhatsApp. Se você não faz parte, não tem problema, depois você pode pesquisar. Eu enviei um videozinho, onde o autor desse vídeo, o vídeo é chamado Lições de Guardanapo, é do pastor Ebenezer Bittencourt, e o tema do vídeo é arrependimento versus remorso. Você pode pesquisar na internet, arrependimento versus remorso, lições de guardanapo. Essas lições de guardanapo tem vários vídeos que são sensacionais, mas deixa para depois da mensagem, atenção aqui agora. Olha só, ele traz uma diferença entre arrependimento e remorso. Ele diz que o arrependimento é a tristeza por causa do pecado. Por causa do pecado propriamente. É quando nós entendemos que fizemos a coisa errada e nós nos entristecemos porque não queríamos de fato pecar. A tristeza por causa do pecado. O exemplo é Pedro. Pedro, quando negou Jesus, ele estava ali no impulso e ele negou Jesus 3 vezes e depois quando o galo cantou, o que aconteceu? Ele chorou. Chorou amargamente, porque ele entendeu o seu pecado. Ele se entristeceu pelo pecado. Não porque Jesus o pegou, não porque alguém o prendeu, mas por causa do seu erro. Porque ele tinha anteriormente jurado que não negaria Jesus, jurado que não abandonaria Jesus, e então 3 vezes o negou. E quando ele se deu conta, ele chorou amargamente. O remorso já é diferente. O remorso é a tristeza por causa da consequência do erro. Não é por causa do pecado, do erro, mas da consequência. Se não tiver consequência, não há tristeza nenhuma. Por exemplo, furar sinal vermelho. Você, por acaso, fura sinal vermelho, você se entristece quando? Quando leva a multa. Não porque furou. Ninguém fura o sinal vermelho, para o carro do lado. Eu furei o sinal vermelho.
Você não faz isso. Agora, se a multa chega em casa, assim, por que eu fiz isso? Entenderam? Tristeza pela consequência. O remorso, ao contrário, não produz mudança de vida, produz morte. O exemplo é Judas. Judas, quando traiu Jesus, ele teve remorso. Ele foi diante daqueles a quem ele tinha ganhado ou recebido as 20 moedas de prata, e ele deixou as moedas lá. Mas não tinha o que fazer mais. E o que Judas fez? Atentou contra a sua própria vida. Saiu dali e suicidou-se. Produziu morte. Meramente remorso. O Ebenezer Bittencourt, ele diz: arrependimento produz verdadeira mudança de vida. Verdadeira mudança de vida. O remorso, ao contrário, sempre conduz a um erro maior. Ele conduz à morte e, entendendo a Bíblia, a morte eterna. Remorso não leva à fé verdadeira. Remorso não leva à salvação. Só a morte eterna. Ok, e onde está isso na Bíblia? Está na Bíblia também. Olha só 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. Arrependimento sempre produz vida. Que ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Tanto arrependimento como remorso são tristezas. Só que a tristeza do arrependimento produz vida. Faz com que nós saiamos da realidade que estamos e nos voltemos para Deus. Já a tristeza segundo o mundo, remorso, produz morte. E não tem como produzir outra coisa. Porque não gera mudança. Não se faz voltar-se para Deus. E esse é um problema. O texto de hoje nos mostra as confissões ou os anseios de um pecador arrependido. E nós vamos ver. 3 anseios vão concluir com um quarto, que na verdade faz parte aí do terceiro. Tá bom? Antes, só rapidamente, Salmo 6. O Salmo 6 é o primeiro dos chamados salmos penitenciais. Salmos de penitência, salmos de contrição, ou salmos de confissão. Então, o que são esses salmos? São salmos em que o salmista confessa os seus pecados de uma maneira contrita, falando a Deus aquilo que ele cometeu de errado e colocando o seu coração no Senhor. Então, são estes os salmos penitenciais. O Salmo 6, o Salmo 32, os que estão sublinhados aí, são os que nós vamos estudar nessa série. Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, que é conhecidíssimo quando Davi pecou com Batseba, Salmo 102, Salmo 130 e vamos finalizar lá com Salmo 143, no último domingo de julho. Então, estes são os salmos de confissão. Este salmo em específico, ele é para ser tocado com instrumentos de corda. Se vocês verem aí, está escrito, ao mestre de canto com um instrumento de 8 cordas. Agora aqui, há um detalhe. A tradução do hebraico, ela é um pouco difícil, porque o hebraico antigo é uma língua que, às vezes, nós não temos referência para entender todos os seus termos. E essa palavra específica, ela pode ser traduzida tanto como instrumentos de 8 cordas, como também como uma oitava mais baixa. E aí os intérpretes eles ficam pensando o que seria. E é interessante pensar no fato de ser uma oitava mais baixa, os músicos aí de plantão, porque seria um salmo para ser cantado numa voz tenor, numa voz masculina, mais grave. O que seria isso? Seria um salmo que na sua melodia expressaria a contrição do salmista. Vocês já viram música mais grave no tenor? Não tem uma música que parece que traz um sentimento? Né? O André, se eu estiver errado, nosso músico aqui, nosso regente do coral, você me corrige. Então traz um sentimento. Então a ideia é que o salmo todo é para ser feito dessa forma, para trazer o sentimento de contrição, de tristeza, de arrependimento. Interessante, né? Essa oração contida aqui nesse salmo se assemelha também à oração proferida pelo rei Ezequias depois de sua enfermidade. Essa história todos conhecem, aqueles que não conhecem, rapidamente. Ezequias recebeu uma profecia do profeta Isaías que ele iria morrer. E ele se volta para o Senhor, se arrepende dos seus pecados, chora e clama ao Senhor cura. E Deus o permite viver mais 15 anos. Envia de novo o profeta Isaías e Deus o permite viver. Interessante, Ezequias viveu
tempos depois de Davi. Ezequias era filho de Davi, um dos reis da descendência de Davi. E Ezequias então se volta e usa o Salmo de Davi na sua oração. Ele volta lá para o Salmo 6 e diz, eu vou orar aqui. E ele pede cura, e ele se arrepende. Ele ora o Salmo e Deus o responde, Deus o ouve. Olha que coisa bonita. Então esse Salmo se assemelha à oração de Ezequias. Esse Salmo então expressa a oração de um homem que está angustiado. Vocês devem ter percebido na primeira leitura. Por causa do seu pecado. E arrependido anseia ser restaurado na presença do Senhor. Vamos ver então os anseios de um pecador arrependido. O primeiro anseio está aí nos versículos 1 a 3. Anseio pela misericórdia e cura do Senhor. Vou ler o texto. Senhor, não me repreendas na tua ira. Esse salmo, ele não começa necessariamente com uma confissão de pecado, mas com um pedido para que Deus não o repreendesse. Muitos, às vezes, olham para esse salmo e não veem necessariamente uma confissão, mas aqui está explícita a confissão. Ele está dizendo, eu pequei, e o Senhor, por favor, na sua misericórdia, não me repreenda na sua ira, me perdoe. O que ele está pedindo aqui é perdão. Quando nós pedimos, Senhor, não nos repreenda, nós estamos pedindo o quê? Perdão dos nossos pecados. Então, Senhor, me perdoe, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, tem compaixão, tem misericórdia. Esse termo também pode ser traduzido por misericórdia. Ele está pedindo misericórdia. Misericórdia do Senhor por causa dos seus pecados, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. O seu pecado trouxe até enfermidade física, e nós vamos ver na semana que vem no Salmo 32 a mesma coisa. O Salmo 32 diz, o salmista, que enquanto ele calou os seus pecados, os seus ossos se envelheceram e ele gemeu de dor. Então muitas vezes nós calamos os nossos pecados, nós não confessamos diante de Deus, e isso vai nos trazendo doença, enfermidade. E o salmista diz, então Senhor, me cura, sara-me. É significante entender que esse salmo foi usado por Ezequias, porque Ezequias também clamava pela cura do Senhor e pelo perdão dos pecados. E certamente Davi, quando compôs esse salmo, quando fez esta oração ao Senhor, também estava sendo afligido, até por enfermidade, por causa do seu pecado. Nós não sabemos bem qual ocasião de pecado Davi compôs esse salmo, mas Davi o compôs diante daquele que poderia curá-lo, que poderia restaurá-lo. Então ele anseia pela misericórdia e pela cura do Senhor. E ele diz, também a minha alma está profundamente perturbada. Olha o anseio, a profundeza, a angústia dele. E ele fala, mas tu, Senhor, até quando? Aqui nós temos uma expressão idiomática hebraica. Até quando, Senhor? O que o salmista está querendo dizer? Até quando, Senhor, o Senhor adiará a sua misericórdia? Vem com a tua misericórdia, vem sobre mim. Ele não está sendo, ou falando de maneira desrespeitosa a Deus. Não, ele está mostrando o seu anseio. Senhor, até quando? Eu estou ansiando pelo Senhor. Até quando o Senhor não vem com a sua misericórdia? João Calvino diz que o que nós temos aqui é essa oração. Ó Senhor, deveras confesso que mereço ser destruído e reduzido a nada. O que nós merecemos? Condenação por causa dos nossos pecados. Mas quando me sentir incapaz de suportar a severidade da tua ira, não me trate segundo meus merecimentos. Hoje em dia se diz que a oração que nós devemos fazer a Deus é essa: Senhor, me dê aquilo que eu mereço. Mas não é isso que o salmista está orando. O salmista está orando, não me dê aquilo que eu mereço. Porque ele sabe que por causa dos seus pecados, o que ele merece é justiça. Não me dê, Senhor, o que eu mereço. Mas ao contrário, perdoe os meus pecados. Nós temos que orar, Senhor, nos dê aquilo que Cristo mereceu por nós na cruz. Porque isso é infinitamente maior, infinitamente perfeito, infinitamente maravilhoso. Nos dê aquilo que Cristo mereceu por nós na cruz, o que? O perdão, a herança da vida eterna, a adoção de filhos, tudo que nós já vimos no Evangelho, mediante os quais tenho provocado tua ira contra mim. Me perdoa, Senhor.
Anseio pela misericórdia e cura do Senhor. Em segundo lugar, nós temos aqui nesse salmo o anseio pela presença graciosa do Senhor. Versículo 4: volta-te, Senhor, e socorre-me. A ênfase no voltar é a ênfase: Senhor, eu estou ansiando a tua presença, venha, fique comigo, volte-se para mim. Eu anseio estar diante do Senhor. E meus irmãos, eu quero destacar que isso aqui é um anseio de um coração arrependido. Ninguém deseja a presença do Senhor se verdadeiramente não se arrependeu. Se o Espírito Santo não age no seu coração, porque é o Espírito Santo que nos dá verdadeiro arrependimento. Então o salmista, ele ansiava pela presença do Senhor, pela presença graciosa do Senhor, porque ele continua dizendo: salva-me por tua graça. Graça é diferente de misericórdia. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Acabei de falar, o que Ele não nos dá? Condenação. Nós merecemos condenação, Deus não nos dá condenação, Ele nos dá perdão, Ele nos dá vida eterna, Ele nos dá adoção de filhos, Ele nos dá herança eterna e milhares de bênçãos que nós não conseguimos nem contar. Deus é maravilhoso, isso é misericórdia. Graça é quando Deus dá aquilo que nós não merecemos. Graça é o favor imerecido de Deus. A misericórdia, Ele não nos dá o que merecemos. A graça, Ele nos dá o que não merecemos. Entenderam a diferença? Então graça é o quê? Quando Ele nos dá as coisas. Quando Ele nos dá a vida eterna. Quando Ele nos dá todas essas coisas que eu falei anteriormente. E misericórdia é quando Ele não nos dá a condenação. Então, Ele diz: salva-me por tua graça, me dê a salvação, porque o Senhor é gracioso. E Ele fala: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Este é um versículo que às vezes é entendido de maneira errada. Muitas pessoas acabam entendendo esse versículo pensando que na morte não haverá lembrança alguma e ninguém vai louvar a Deus na morte. E nós não podemos entender esse versículo exatamente dessa forma. Esse versículo é um clamor do salmista para continuar louvando a Deus entre os vivos. E agora, por que ele diz que no sepulcro, quem te dará louvor? Por que ele questiona isso? E o mesmo questionamento é feito por Ezequias. Alguns comentaristas levantam 3 coisas, e eu resumi aqui para os irmãos. A primeira coisa é porque a graça de Deus, não havendo ainda se manifestado em Cristo Jesus, lembre que o salmista Davi está antes da vinda de Cristo. Então a graça de Deus não ainda tendo se manifestado mediante a vinda de Jesus, as promessas ainda estavam de certa forma obscuras. E lhes propiciavam apenas uma leve noção da vida futura. Então o salmista, ele cria na vida futura, ele cria no poder de Deus, ele cria na vida do Salvador. Mas ele ainda não tinha toda a clareza que nós temos hoje, que temos as Escrituras completas e que temos o Espírito Santo nos guiando e nos conduzindo. Então, às vezes, ele vai falar algumas coisas que depois nos é esclarecida de uma maneira muito mais nítida do que o salmista estava vendo nesse momento. Então, esse é o primeiro ponto. João Calvino diz isso. Segundo, porque seu pecado obscureceu sua certeza de vida eterna. E para mim esse é o ponto mais relevante, o segundo ponto aqui. E temporariamente temeu morrer debaixo do juízo e não mais louvar a Deus. A verdade é que existe uma morte que realmente não tem louvor mais. E qual é a morte? A morte debaixo do juízo do Senhor. Todos aqueles que morrerem debaixo do juízo, sem arrependimento, sem fé em Cristo, sem salvação, sem o Senhor Jesus, não louvarão a Deus. Não louvarão. Irão para o castigo eterno, para a segunda morte. E no castigo eterno, na segunda morte, no inferno, no juízo de Deus, não há louvor. Então, talvez o pecado havia obscurecido a certeza da vida eterna no coração do salmista. Isso acontece também no Salmo 51, quando ele diz: não retire de mim o teu espírito. Então ele ficou com medo de certas coisas, por esses 2 motivos. E o terceiro ponto é porque ansiava promover os louvores entre os vivos, como ele fez através dos salmos, na organização dos levitas e nas campanhas para o templo. O salmista Davi foi um dos maiores promotores de louvores a Deus. Por quê? Porque ele compunha os salmos.
Ele compôs diversos salmos, ele tocava a harpa. Ele organizou os levitas no templo, inclusive para que eles tocassem. Até hoje existe uma associação entre levitas e música, não necessariamente. Os levitas tinham todas as funções do templo, não só a música. Mas Davi colocou parte deles para tocar. E também ele organizou as campanhas para o templo. Vocês se lembram que ele queria construir um templo para o Senhor, uma casa gigante. E Deus diz, você não, seu filho sim. Porque você já derramou muito sangue. Mas Davi não ficou parado. Davi começou a fazer campanhas e mais campanhas. Quando Salomão subiu ao poder, quando Davi faleceu e Salomão então assumiu o trono, ele já tinha todo o recurso, ou basicamente todo o recurso, para poder construir a casa do Senhor. Então ele queria continuar promovendo os louvores a Deus, os louvores entre os vivos. Esses 3 motivos dessa frase. Mas o que fica claro aqui é o anseio pela presença graciosa do Senhor. E isso nós precisamos destacar. Olha o versículo 6. Estou cansado de tanto gemer. Aqui ele está usando de hipérbole. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. Está chorando tanto, as minhas lágrimas o alago. De tristezas os meus olhos se consomem. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Volta-te, Senhor. Volta-te, Senhor. Vem me socorrer. Salva-me com a tua graça. Eu estou ansiando a tua presença. Estar distante da tua presença está trazendo no meu coração angústia, choro, tristeza. Eu preciso do Senhor. Eu preciso sentir a tua presença novamente. Eu preciso louvar ao Senhor no teu templo. Ele ansiava louvar, meus irmãos. Um coração arrependido anseia louvar o Senhor, anseia buscar ao Senhor, anseia estar entre os santos. Um coração arrependido anseia pelo Senhor, por sua presença gloriosa. Ele estava ansiando pelo Senhor. Amém? Terceiro anseio. Anseio pela justiça e pela proteção. Versículo 8, nós temos uma virada no Salmo. Aqui ele não mais se dirige a Deus, ele está se dirigindo aos seus inimigos. E ele diz, afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor o ouviu. E agora ele está regozijando, se alegrando, porque o Senhor escuta, meus irmãos. Um coração arrependido, o Senhor escuta. O Senhor o ouviu. Ouviu a voz do seu lamento. Versículo 9, ele repete, para nos dar certeza disso. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Então sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Aqui ele louva a Deus pela resposta da sua oração. E ao mesmo tempo ele mostra que anseia pela justiça de Deus, pela justiça contra os ímpios, pela justiça de se afastar das iniquidades, pela proteção do Senhor. Quando ele diz o Senhor que vai envergonhar os meus inimigos, o Senhor que vai perturbar os meus inimigos, o Senhor que vai retirá-los da minha presença, é o Senhor que me protege. Por ora, por um lado, ele começou este salmo doente, angustiado, sendo esmagado pela culpa do pecado. E ele terminou esse salmo com confiança, com alegria e com certeza que Deus julgará a sua causa e que Deus o protegerá. Que coisa maravilhosa. Agora, eu quero apontar para outra pessoa, porque o salmista Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, pecou, e pecou muito. Nós sabemos os pecados dele. Ele adulterou, ele não confiou no Senhor, entre outras coisas. E nós também pecamos, e pecamos muito. Somos como Davi. E como então podemos ansiar pela justiça de Deus? Só podemos ansiar pela justiça de Deus por causa de outra pessoa, de outro que ansiou pela justiça de Deus. E quem é? Hebreus 1, 8 e 9 nos diz: mas a respeito do Filho de Deus, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O Filho é Deus e o trono dele é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Por quê?
porque amastes a justiça e odiastes a iniquidade. O salmista nos mostra que ele odeia a iniquidade. Quando ele diz, afastem-se de mim os que praticam a iniquidade. Mas nós sabemos que ele pecou. Então, como obter justiça? Lendo o salmo de um homem pecador. Porque este salmo não aponta para Davi. O herói desse salmo não é Davi. O exemplo para nós desse salmo não é Davi. É sempre Jesus. Ele é o herói, ele é o exemplo, é ele que odeia a justiça e é ele que morreu em nosso lugar. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. E olha, outro texto maravilhoso, carregando ele mesmo carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Como é possível, meus irmãos, essa virada do versículo 7 para o versículo 8, da tristeza consumindo os olhos do salmista, para então o clamor, para que aqueles que praticam a iniquidade se afastem dele? Só é possível essa virada, porque o Senhor Jesus Cristo levou sobre ele os pecados de Davi, os pecados do André, os pecados do Wallace, do Marlon e de todos nós. Só por isso. Só por isso, meus irmãos. Para que nós vivamos para a justiça. Você anseia pela justiça? Somente um coração arrependido e convertido pode ansiá-lo. Ansiar a justiça de Deus. Pelas suas feridas vocês foram sarados. Pelas feridas dele, de Cristo, vocês foram sarados. Ele cura, ele restaura, ele transforma. Por isso eu quero concluir que um dos anseios do coração de um pecador arrependido é o anseio para se afastar do pecado. Pastor, como eu sei que o Espírito Santo habita o meu coração? Vai uma dica. Você deseja se afastar do pecado? Olha só, pensem comigo, bem simples. Espírito, de novo, Espírito, vamos mais uma vez, Espírito Santo, separado, totalmente puro, sem pecado. Como que o Espírito Santo habita o seu coração e você não deseja se afastar do pecado? Pegaram? Se o Espírito Santo habita o seu coração, assim como Cristo, você vai odiar o pecado. Não no seu poder. Eu já expliquei, o herói aqui não é Davi, é Cristo. Mas no poder dele você vai conseguir. Porque o Espírito é santo e ele nos santifica. Anseio para se afastar do pecado. Amém, meus irmãos? Eu quero aplicar, começando a aplicação com essa frase lindíssima do A.W. Tozer. Jesus é o único que sabe o pior de você. É o único, ele sabe o pior, até mais do que você. Nem sua esposa, nem seu marido sabe o pior de você, como Cristo sabe. E apesar disso, ele é o que mais te ama. Por isso, meu irmão, confesse o seu pecado. Não guarda para você. Você vai adoecer se você guardar para você. Diga tudo. Em prantos. Derrame as suas lágrimas. Inunde o seu leito. Mas confesse o seu pecado. Confesse tudo. Crendo na misericórdia e na graça de Deus. Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Nós vimos isso nesse salmo. Busque o verdadeiro arrependimento, o que promove mudança, não o remorso, não a tristeza porque você foi pego no pecado, o arrependimento que é contra o pecado. Peça ao Senhor e Ele o ouvirá. Se você não vê esse arrependimento no seu coração, peça ao Senhor.
É o Espírito que promove ele nos nossos corações. Então peça. Anseie pela presença de Deus. Anseie por viver para louvar ao Senhor. Olha o salmista temeu a morte. E até, provavelmente, a morte eterna. E ele disse o quê? Senhor, mas quem vai te louvar? Eu estou aqui para te louvar. Me restaure porque eu quero continuar te louvando. Para que você quer ser salvo? Para adorar a Deus, para louvá-lo. Esse é o fim principal do homem, glorificar a Deus e desfrutar dele para todo sempre. Então busque a presença dele, anseie por isso, anseie por viver para louvor da glória do nosso Deus. E por fim, afaste-se do pecado. E confie na proteção de Deus, contra os seus inimigos, contra o próprio pecado. A oração do Pai Nosso, no finalzinho, diz o quê? A oração do Pai Nosso diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal ali é o maligno, é o agente tentador. Ali nós temos uma oração coordenada. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe pecar, mas livra-nos do mal, daquele que nos tenta no pecado. É essa proteção que nós precisamos. Livra-nos do mal, do nosso próprio mal, nosso coração que é pecaminoso. Livra-nos do maligno que nos tenta e sim nos protege contra todos os nossos inimigos. E creia, meu irmão, Ele cuida de nós. Ele ouve a nossa oração. E quando nós oramos com o coração contrito, com o espírito compungido, Salmo 51, vamos chegar lá, o Senhor ouve a nossa oração e se agrada disso. Não sei quanto tempo você tem que você não confessa ao Senhor seus pecados, se você não chora diante do Senhor por causa do horror dos seus pecados. Às vezes você faz uma confissão fria, superficial, de boca para fora. Aqui no momento, Danilo sempre fala: irmãos, agora é a hora da confissão dos pecados. Hoje ele pulou, não sei se foi proposital, mas vamos confessar agora. Irmãos, agora é a hora da confissão dos pecados. E aí você fala assim, rapidamente: Senhor, perdoa todos os pecados, em nome de Jesus, amém. E aí a gente fica olhando quanto tempo vai demorar. Não é isso. Tudo bem, é importante essa confissão aqui, porque o culto aqui, a liturgia aqui, vai imprimir a liturgia da nossa vida, do nosso dia a dia. Aqui é o meio didático para nós aprendermos como viver lá fora. Agora, se você não levar o que você está aprendendo aqui lá para fora, não faz sentido nenhuma dessas ordens litúrgicas que nós seguimos. No seu dia a dia, como que você faz? Confesse o seu pecado. Se volte para Ele e fala: Senhor, me perdoe. Me perdoe por entristecer o Espírito Santo. Me perdoe por desejar isso que é tão horrível, tão odioso, tão feio. Me dê um coração arrependido. Salva-me com a tua graça. Cura-me, restaura-me, protege-me do mal e do maligno. Curva sua cabeça e ore.